Bom dia, meu povo! Hoje nós vamos falar sobre o perdão, né? E como a ausência de perdão de alguma forma bloqueia a nossa energia, bloqueia o nosso progresso, constrói doenças de ordem emocional, impedem a gente de avançar. Como a ausência de perdão nos adoece enquanto ser humano. Como a ausência de perdão impede a gente de ser tudo aquilo que a gente acredita que é importante. Bom dia, meu povo! Muito bem. Vou ajeitar aqui essa câmera. Botar aqui assim. Tamo juntos. Vamos lá? Deixa eu botar aqui, né? Perdoar não é esquecer. Vamos lá. Acho que esse tema vai mexer com a gente, viu? Fixar. Ora, perdoar não é esquecer. Muito bem. Bom dia. Bom dia, Raimundo. Bom dia, Matos. Bom dia, Luciana. Bom dia, Albertina, Vilma, Fernanda, Kátia, Thalita, bom dia, Kátia, Albertina, Meire, bom dia, meu povo. Se eu esqueci de alguém, bom dia. Vocês estão bem? Se a imagem e o som tá bom, coloca um aí no chat, tá bom? Se a imagem e o som tá bom, coloca um aí no chat. Bom dia, Adília! Eu não te vi. Sorry. Wilson, hi. Gente, é o seguinte, eu sei que algumas pessoas falaram comigo. Eu sei que algumas pessoas falaram comigo no inbox. Eu vou responder porque foi ontem de noite. E aí não deu pra responder, tá bom? Mas eu vou responder todos vocês, tá? Tem falar de umas 20 pessoas. Vou falar com vocês, tá? Não esqueci de vocês. Tamo junto. Robson Nunes, bom dia, Robson. Grazi, bom dia. Tejaíra, bom dia. Denise, bom dia. Coisa boa. Hoje nós temos uma manhã nublado. Mas pelo menos aqui o sol tá saindo. Eu acho que vai ser um dia incrível. Eu quero pedir uma coisa muito importante para você. Nós vamos falar sobre perdão. Se você acredita nesse momento que tem alguém que é importante você compartilhar essa live, porque ela precisa ouvir as coisas que vão ser ditas aqui, eu quero pedir que você faça isso agora, tá bom? Você clique nessa seta e você compartilhe essa live agora, para que nós possamos ajudar mais pessoas, para que mais pessoas possam chegar aqui e de alguma forma experienciar e viver o que nós vamos fazer aqui, tá bom?
Karine está dizendo que tema de Jacinto Tijolada. Tayane, bom dia, Tayane. Tiago, bom dia. Meire, caneta, caderno, capacete e vambora. Ok. Lulu, olá, já estou aqui. Carla, vamos lá. Eu acho que a gente está criando um ecossistema aqui, né? Eu não sei se vocês se conhecem, mas a gente está terminando se conhecendo, porque a gente está sempre por aqui, né? Então, tá incrível. Bom dia, Tico. Então, tá incrível, né? Vamos lá. Seguinte, né? Essa semana nós estamos fazendo uma jornada, desafio 21 dias de terapia, né? E essa semana a gente está mergulhando para dentro de nós, para que nós possamos investigar todos os nossos sabotadores internos, né? E aí a gente já teve a oportunidade de passear por aqui por vários temas, como por exemplo a inveja, como por exemplo a procrastinação, que eu fiz uma dupla, né, junto com o perfeccionismo, né, a procrastinação, o perfeccionismo. A gente já teve a oportunidade de falar sobre merecimento ontem. Nós falamos sobre merecimento. E hoje eu quero falar com vocês sobre perdão. Perdão, tá bom? Eu quero falar com vocês sobre perdão. E por que eu quero falar com vocês sobre perdão? Porque a maior parte dos problemas de ordem emocional que nós temos na nossa vida tem a ver com a ausência do perdão. A maior parte dos bloqueios que nós temos em uma série de dimensões da nossa vida tem a ver com a ausência do perdão. Seja no campo das finanças, seja na nossa carreira, seja na dimensão espiritual, seja, enfim, em todas as dimensões da nossa vida, saúde, em todas as dimensões da nossa vida, a ausência do perdão pode bloquear o nosso processo de amadurecimento, de evolução, de crescimento, né? Então, por isso que perdão é um tema terapêutico. Por isso que perdão é um tema terapêutico. E talvez seja um dos temas mais importantes que nós tenhamos a oportunidade de ter aqui sendo discutido. Até porque eu não conheço uma filosofia, uma religião no mundo que de alguma forma não trabalhe com essa dimensão do perdão, né? Do Ocidente ao Oriente, todas as filosofias, todas as propostas de autodesenvolvimento de alguma forma tocam nessa questão do perdão, tá certo? E aí aqui eu vou fundo, né? Se você está preparado, fique, certo? Porque eu posso falar algumas coisas aqui que sejam difíceis, tá bom? Pode ser que eu fale alguma coisa aqui que seja difícil, mas eu tenho certeza que nós vamos sair daqui melhores do que quando nós entramos. Nós vamos sair daqui melhores do que quando nós entramos, tá bom? Vamos lá? Vocês estão preparados? Quem está preparado aí, por favor, clica no coração para eu saber, por favor, tá bom? Para eu saber, para a gente poder começar, certo? Clica no coração para eu saber, para que nós possamos começar, certo? Já chamou todo mundo? Vocês estão sentados? Não quero que ninguém caia. Caderno, caneta na mão. Procurou um lugar. Tá sozinho em casa? Ou tá acompanhado, mas tá concentrado? Posso ir ou peraí? Então eu posso ir, né? Vamos lá então. Pessoas, o seguinte, né? Uma das coisas que eu quero dizer para vocês é que a primeira coisa, a ausência do perdão é uma das coisas que gera em nós ressentimento. A ausência do perdão gera ressentimento em nós, né? Eu quero dizer que o ressentimento ocorre quando a gente tem a oportunidade de reviver a mesma cena várias e várias vezes na nossa mente. Eu quero dizer que o ressentimento, em termos de programação, é como se fosse um reforço. É como se fosse um retrauma. Porque você vive uma experiência dolorosa e, em virtude de não perdoar, a sua mente o tempo inteiro é catapultada para o passado. Você faz regressões espontâneas para o passado,
onde você se vê naquela cena de novo, vê, ouve e sente várias e várias vezes em um loop. Vê, ouve e sente várias e várias vezes em um loop. E todas as vezes em que você vê, ouve e sente, você volta a sentir. Você volta a sentir aqueles processos que aconteceram. E toda vez que você volta a sentir, você vai se ressentindo. Isso significa o quê? Que isso vai crescendo ao longo do tempo. Isso vai crescendo ao longo do tempo. Se você está num loop de ausência de perdão, é possível que essas sucessivas progressões para o mesmo evento ou para eventos que aconteceram com uma pessoa, se a dificuldade for de perdoar alguém, essas sucessivas regressões para esses eventos reforcem isso na sua cabeça, tornem isso pior do que o que era até mesmo. Torne isso pior do que era mesmo. É como se você estivesse revivendo a mesma cena várias vezes. E você tende, quando isso acontece, a realizar na tua vida. E olha que coisa interessante, né? Você revive a mesma cena várias vezes e você tende, quando você não perdoa, a realizar na tua vida aquilo que você está revivendo várias e várias vezes. Eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo na clínica para vocês entenderem o que é que eu estou querendo dizer, tá? Há cerca de alguns anos atrás eu recebi uma pessoa que tinha tido uma experiência muito traumática no campo dos relacionamentos. Tinha tido 3 relacionamentos. Nos 3 relacionamentos a pessoa foi traída. Nos 3 relacionamentos, mesmo depois de ser traída, a pessoa não conseguiu se separar e permaneceu com a pessoa por mais 2 anos sendo traída, mais 1 ano sendo traída, mais 1 ano e meio sendo traída porque não conseguia se separar, né? E aí eu tive a primeira consulta com a pessoa e foi uma consulta assim bem bacana, a pessoa super gente fina, uma mulher, e ela veio muito elegante, calça jeans, social, uma pessoa assim super discreta, né? E aí no final da consulta eu disse, olha, posso te ajudar, a gente pode começar o processo, né? À época eu não trabalhava com terapia super breve, à época eu trabalhava com um processo mais longo, eram 10 sessões, é o que eu chamo de uma terapia breve, né? Então, hoje eu trabalho com super breve, de 1 a 3 sessões, mas era um processo de 10 sessões, olha, eu posso te ajudar nisso. E aí, à época, eu estava para viajar para a Suíça, porque eu ia encontrar com minha mulher já estava há algum tempo lá, eu ia encontrar, eu ia passar uns 15 dias. E aí eu disse para ela, olha, eu vou viajar, vou encontrar com minha mulher, minha esposa, à época, estava grávida. Eu disse, meu filho, minha esposa está com 3, 4 meses, eu vou ficar lá uns 15 dias com ela e depois eu volto. E aí a gente começa, em tal data, o nosso processo. Foi o que eu conversei com a pessoa, né? Beleza. E aí eu fui, viajei. Quando eu voltei, a gente teve a tal da sessão. E aí na primeira sessão, eu já notei uma coisa assim, um pouco disruptiva, digamos assim. Na primeira sessão, a pessoa que tinha chegado de uma forma distinta, com calça jeans, estava com um salto, tal, uma camisa social, a pessoa chegou de saia. Quando entrou pela porta, de saia, uma saia que batia na canela. Só que, quando essa pessoa sentou no set terapêutico, ela cruzou a perna, e quando ela cruzou a perna, a saia tinha uma fenda que batia quase no bumbum. E então, ela começou a sessão. E a primeira coisa que ela perguntou para mim, foi olhando para mim, sabe quando olha de cima para baixo? Olhando para mim, ela perguntou para mim, Silvan, e como foi a sua viagem? E aí, eu disse, na mesma hora, eu disse, pronto, me lenhei. Foi o que eu disse, na hora, mentalmente, claro, né? E aí eu fiquei olhando aqui e eu disse, foi boa, foi tranquila. E você, como é que você tá com relação à situação? E aí ela começou a falar, porque eu dei uma quebrada muito grande, ela começou a falar, e como é que se sentia, etc, tal. E aí, a sessão foi passando, e ela foi para casa. E eu disse, eu acho que ou ela vai continuar a sessão, ou ela vai simplesmente deixar a sessão, porque ela vai perceber que não tá dando. Aí, foi o que aconteceu. Terceira sessão. Na terceira sessão, essa figura vem,
E aí, dessa vez, essa figura vem com uma mini saia, mesmo, mini saia, porque eu considero que você vai com a saia no joelho para uma sessão de terapia, que você sabe que você vai sentar na mesma altura e com um salto que sua perna levanta um pouco, e quando você cruza, enfim, vocês entenderam? Só que dessa vez veio também com um decote, certo? E aí ela perguntou de novo, e aí, Ilvan, como é que você está? Assim. E aí, Ilvan, como é que você está? E aí eu disse, mais uma vez, me fudi, né? E aí eu quebrei de novo e disse, tá tudo bem. E você, como tá? Vamos conversar? E a gente começou a conversar, porque um padrão de programação neurolinguística, etc. E aí quando foi no final, a pessoa me fez a pergunta matadora. A pergunta matadora. Gente, vocês estão me vendo, me ouvindo? Vocês estão me ouvindo normal? Quem está me ouvindo normal, digite 1. Se não tiver, me avise. Tá me ouvindo normal? O que foi que vocês não ouviram? Que tem aí dizendo, também não ouvi a segunda. Pronto. Vocês estão me ouvindo normal, então tudo bem. Ah, é porque eu recebi uma mensagem aqui. O que é que foi a segunda sessão? A segunda sessão, ela chegou com uma micro saia e ela chegou também com um decote. E ela mais uma vez virou para mim e perguntou, como é que você está? Só que dessa vez assim, como é que você está? Vocês entenderam? E aí eu disse, olha, me leei mais uma vez. Cortei, quebrei no meio, entendeu? Joguei para cima, quebrei no meio e disse, olha, tô bem. E você, como é que você tá? Né? E aí a sessão se desenrolou, apliquei um padrão de programação neurolinguística, até que no final ela fez a pergunta matadora. A pergunta matadora. A pergunta mais matadora de todas as perguntas matadoras do mundo. Olhou pra mim, cruzou a perna, certo? Ajeitou o cabelo. E vocês sabem que quando mulher ajeita o cabelo, né? A gente sabe que tem problema. Ajeitou o cabelo, virou pra mim e disse assim, mas Ilvan, me responda uma coisa. Eu quero que você seja honesto pra mim. Eu quero verdadeiramente que você seja honesto pra mim. De pernas cruzadas, meio inclinada, como quem tá querendo mostrar uma metade do decote pra mim, ela virou pra mim e pergunta: todos os homens traem ou existe algum homem que não traia? Vocês perceberam a pergunta matadora? Todos os homens traem ou existe algum homem que não trai? A pergunta matadora foi essa. O que é que eu respondo com relação a isso? O que é que eu respondo com relação a isso? Corta essa cena aqui e eu quero conversar com vocês sobre uma coisa. Depois, no final da palestra, no final dessa live, vocês vão me pedir, vão me perguntar e eu vou dizer o que foi que eu respondi aqui, certo? Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês percebem que os nossos traumas, as coisas que acontecem conosco, se nós não tratamos, terminam se virando profecias que se autorrealizam, porque nós, de alguma forma, damos contribuição para que essas coisas aconteçam? Existe uma crença tão profunda, enraizada nessa pessoa, de que todos os homens traem porque ela foi traída 3 vezes, que ela estava querendo fortalecer a crença dela comigo. Peraí, eu estou contratando um terapeuta. E aí eu vi um quadro, o cara tem uma esposa, tem um filho que está chegando, é meu terapeuta. Presta atenção nisso aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. É meu terapeuta, então eu quero ver, porque se esse cara cair em tentação, então é porque eu estou certa. Todos os homens traem. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? A ausência de perdão na nossa linha do tempo faz com que a gente desenvolva um conjunto de crenças e um repertório e de programações que fazem com que as coisas que aconteceram no passado se repitam no presente. As coisas que aconteceram no passado se repitam no presente. Porque nós damos uma contribuição para repetir e nós queremos de todas as formas, mesmo que inconscientemente, fortalecer essa crença, porque uma parte nossa quer que a gente se proteja. Certo? Uma parte nossa não quer abrir mão dessa crença, desse processo aqui, porque uma parte nossa quer proteger a gente, certo? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui sobre o perdão
é que um dos grandes obstáculos para que nós perdoemos é porque nós temos medo. Medo de perdoar e medo de repetir a cena. Só que esse medo de perdoar que está associado ao medo de repetir a cena, normalmente é aquilo que justamente faz com que a gente repita a cena. É aquilo que justamente faz com que a gente replique no presente as coisas que aconteceram no passado. Quando você não perdoa, você está preso a processos que aconteceram no passado. Ou mais especificamente, aos significados que você atribuiu aos processos que aconteceram no passado. E esses significados ficam em loop na sua cabeça, rodando, de tal forma que você fica com medo. E esse medo, muitas e muitas vezes, faz com que você busque na realidade elementos para fortalecer o passado, para que você não se desvincule disso, para que de alguma forma você se mantenha protegido. Protegido. Essa é a primeira coisa que eu quero colocar para vocês aqui, tá bom? Essa é a primeira coisa que eu quero colocar aqui para vocês, tá bom? E aí, o que eu quero dizer para vocês é que o processo de não perdoar tem uma dimensão muito forte de proteção, de medo do que é que acontece quando a gente perdoa. O processo de não perdoar tem muito com a dimensão de medo do que acontece quando a gente não perdoa. Só que eu quero dizer para vocês o seguinte, tá bom? A viagem que eu quero fazer com vocês nessa live é uma viagem muito profunda, tá bom? Eu quero dizer para vocês o seguinte, e isso aqui é muito importante, tá bom? Eu quero dizer para você que a ausência de perdão e o medo que está associado a essa ausência de perdão é aquilo que faz justamente com que você reproduza na tua vida justamente aquilo que você tem medo. Tudo aquilo que você tem muito medo de voltar a experienciar, você acaba voltando a viver. Preste atenção nisso, isso aqui é muito importante. Tudo aquilo que você tem medo de voltar a experienciar, normalmente você acaba voltando a viver. Certo? E a gente precisa, de uma vez por todas, então, quebrar esse padrão, tá bom? O perdão, a ausência de perdão é um padrão. A gente precisa, de uma vez por todas, quebrar esse padrão, para que a gente possa se libertar, para que a gente possa efetivamente viver a vida que a gente acredita que é importante. Seja no campo dos relacionamentos, seja na nossa carreira, seja em termos de saúde física ou espiritual. Ouça o que eu vou dizer aqui. Ouça o que eu vou dizer aqui. É muito importante. A ausência de perdão bloqueia a gente e faz com que a gente simplesmente repita. A gente vira marionete do nosso próprio passado. A gente vira marionete do nosso próprio passado e o nosso presente é tecido com base nos processos que aconteceram no passado. Eu quero quebrar esse padrão para você deixar de ser marionete, para que você possa voltar a ser senhor da tua própria vida, reassumir as rédeas da tua própria vida, tá bom? Então, vamos lá? Tá bom? Se você sentir o que eu estou colocando, coloca um sim aí no chat para que a gente possa continuar. Ainda dá tempo de você chamar alguém que precisa ouvir o que a gente vai falar aqui, tá bom? A gente vai falar aqui, tá bom? Então, para que a gente possa perdoar, o primeiro passo, então, é a gente compreender que o perdão não tem a ver com o outro. O perdão não tem a ver com o outro, certo? Esquece o outro. O perdão tem a ver com você, com você. Sabe por que o perdão não tem a ver com o outro? Olha, por uma questão pragmática. A pessoa fez algo com você, você tem uma representação da experiência. Quando você vai no passado e você se sente da forma como você se sente, você não está encontrando com a pessoa, você está encontrando com você mesmo. Com como você significou aquela experiência. Então, por uma questão de organização da sua experiência subjetiva, o perdão tem a ver com você nesse sentido. Mas o perdão também tem a ver com você e não com o outro. Porque não importa o que vai acontecer com o outro. Não importa o que vai acontecer com o outro. O que importa é você se libertar para você poder seguir a tua vida. E aí as pessoas vão dizer assim, mas Ilvan, uma pessoa, por exemplo, que foi violentada sexualmente, como é que essa pessoa perdoa? Isso é muito drástico, não tem como perdoar. E aí eu preciso dizer para você que tem sim. Sabe por quê? Porque você pode perdoar uma pessoa e você pode mover uma ação penal contra ela. Não tem problema nenhum. Você pode perdoar uma pessoa e você pode nunca mais querer essa pessoa no teu convívio. Porque perdoar não é esquecer.
Se você esquece, você tem síndrome de Dory. Eu já brinquei aqui falando sobre isso. Você não precisa ter síndrome da memória, da perda de memória recente para poder perdoar. Não é isso. Perdoar não é esquecer. Quando você retira uma coisa da tua mente, o que acontece é que você fica desprotegido. Perdoar não é esquecer. Perdoar é ressignificar as experiências. É se libertar das pessoas, das nossas representações e, portanto, das nossas variações do que nós entendemos do outro. Certo? De tal forma que eu posso perdoar alguém e nunca mais querer essa pessoa no meu convívio. Eu posso perdoar alguém e garantir que essa pessoa vai responder por aquilo que ela fez. Porque o perdão tem a ver com a liberação de energia emocional para que você possa seguir. Quem perdoa não está preso às pessoas que passaram pelo teu passado e não acreditam necessariamente que o que aconteceu no passado vai acontecer no presente. Tá bom? Perdoar tem a ver com você se libertar dos grilhões, das algemas que você criou para você mesmo. Para você mesmo. Isso é muito importante. Para você mesmo. Tá bom? E aí eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Certo? Para que você possa fazer isso, de alguma forma, você vai ter que se liberar da necessidade, de alguma forma, de se vingar. Uma das coisas que mais comprometem os processos de perdão é uma necessidade declarada ou não de vingança. É como se fosse assim, mas peraí, mas se eu perdoo esse desgraçado, se eu perdoo essa desgraçada, se eu perdoo, peraí, então, o que é? Então passou? É isso mesmo? Não vai ter sofrimento? Olha, tô mandando a real aqui, tá? Muitas vezes é assim. Só que o que a gente não saca é que manter esse sentimento é como segurar brasa na mão, na expectativa de arrumar essa brasa em alguém. A sua mão vai queimar. A sua mão vai queimar. Porque você não perdoa, porque é como se fosse assim, eu não quero isentar esta pessoa. Eu não quero de alguma forma, sei lá, desculpar essa pessoa. Essa pessoa tem culpa. Eu não vou perdoar, ela tem culpa, eu não vou perdoar. Só que o perdão não tem a ver com a culpa do outro nos processos que aconteceram. O perdão tem a ver com a tua liberação enquanto ser humano para poder seguir. Com a tua liberação enquanto ser humano para poder fazer da tua vida o que você quiser. Porque enquanto você não perdoar, você vai estar preso ao teu passado e você não vai conseguir fazer da tua vida aquilo que você quiser. Não vai conseguir. Porque se você foi traído, acredite no que eu vou dizer para vocês, tá bom? E isso aqui é sistêmico, é programação neurolinguística, é hipnose, é tudo que eu aprendi. Se você foi traído, vamos lá? Você saiu, viajou, depois você voltou, quando você chegou em casa, teu marido estava com a mulher na cama, certo? Aquele escroto, aquele filho da puta, estava com a mulher na cama, certo? E aí você viu aquela cena, você não teve ação, a pessoa saiu de casa, enfim, você conversou com seu marido, você se separou, mas aquilo ficou no seu psiquismo. Você deitava para dormir e via a mesma cena. Você deitava para dormir e via a mesma cena. Você acordava e quando você estava em estado de vigília, você via a mesma cena e essa cena se repetindo na tua cabeça. O desgraçado já seguiu a vida dele. O desgraçado já está com outra mulher, traindo outra mulher. Porque isso pode ser uma questão de índole. O miserável está seguindo a vida dele feliz, cantando tudo azul, lindo como a cor do mar, tá lá feliz. Mas você tá presa aqui nesse loop, se lembrando disso. E aí sabe o que é que acontece? Quando você se defronta com alguém digno, alguém capaz, um homem bacana, o seu loop do passado tá girando na porra da tua cabeça. E aí você se defronta com essa pessoa, tenta construir um relacionamento e a sua cabeça fica lhe sabotando, dizendo quando é que eu vou encontrar esse desgraçado aqui com outra mulher na cama. Você entende o que eu estou querendo dizer? O que acontece é isso. É por isso que perdoar não tem a ver com o outro, perdoar tem a ver com você. Com você aprender a controlar a tua mente.
com você aprender a ressignificar as experiências que estão dentro de você, com você aprender a assumir o controle da sua vida. Porque se você não fizer isso, você vai deixar com que o teu passado e os significados que você deu ao passado determinem o seu presente e, portanto, o seu futuro. E por causa de um evento na sua vida, você vai passar a vida inteira sofrendo. Um evento na sua vida, você vai passar a vida inteira sofrendo. Então deixa eu te dizer uma coisa muito importante, não tem a ver com o outro. Ok, ele é um filho da puta, é um filho da puta. Eu tô colocando esse termo porque é assim que a gente pensa enquanto ser humano. É um filho da puta, é um filho da puta. Só que se você ficar ligado a ele, você vai destruir a sua vida toda. E vocês estão entendendo que isso aqui é só uma metáfora, não é? Isso aqui é só uma metáfora. Porque você vai acreditar que outros homens na linha do tempo vão fazer a mesma coisa com você. O mesmo vale para homens. O mesmo vale para homens. O mesmo vale para homens. Tá bom? Então, perdoar tem a ver com você. Não segure brasa na tua mão na expectativa de arrumar em alguém porque você vai se queimar. A pessoa que não perdoa é como se você estivesse tomando veneno esperando que o outro morresse. Não vai acontecer. O que vai acontecer, na grande maioria das vezes, é que a pessoa vai continuar a vida dela. E o que você está sentindo não vai interferir na vida dela. Não vai interferir na vida dela. Certo? Então, para você perdoar, é muito importante você deixar de usinar, de alimentar um sentimento de vingança. Declarado ou não. Sabe por quê? Esse sentimento de vingança vai lhe destruir. Esse sentimento de vingança vai lhe impedir de ser feliz. Esse sentimento de vingança, em última instância, inconscientemente vai fazer você projetar em outra pessoa esse sentimento. E talvez você faça uma outra pessoa honesta, uma pessoa bacana, uma pessoa que talvez tivesse muito para construir com você. Você faça uma outra pessoa sofrer por causa de um filho da puta que está seguindo a sua vida. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? E isso aqui é só uma metáfora. Eu realmente não sei o que foi que aconteceu na vida de você e que de alguma forma fez com que você não conseguisse perdoar. Eu não sei se foi com alguém específico dentro de uma relação amorosa. Eu não sei se foi com seu pai e com sua mãe. Não sei se foi com seu pai e com sua mãe. Eu não sei se foi com um irmão, um amigo. Eu não sei se foi com seu sócio. Eu não sei, tá? Eu estou dando aqui um exemplo, mas o que eu estou falando aqui no campo dos relacionamentos, essa habilidade humana de replicar e de destruir a própria vida por não perdoar, e de inclusive projetar no outro isso, e simplesmente estragar progressões magníficas para o futuro. Essa habilidade, isso vai acontecer no campo dos relacionamentos, isso vai acontecer na tua carreira, nas tuas finanças, onde quer que seja. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É por isso que é da ordem do dia você perdoar. Porque enquanto você não perdoa, você não se libera para poder ser feliz. E é por isso que o tema dessa palestra é perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar significa ressignificar. Esse é o primeiro ponto dessa palestra. E eu quero mostrar para vocês processos para que nós possamos ressignificar. Nós vamos começar a trabalhar aqui ressignificação, tá bom? Porque senão fica só no campo da fala. Eu estou dizendo para vocês fazerem uma coisa que vocês não sabem fazer. Eu estou dizendo para vocês fazerem uma coisa que talvez vocês já tentaram fazer, mas não conseguiram. Tá bom? Então eu quero mostrar para vocês aqui um processo. Tá bom? Mas para que eu possa mostrar esse processo, você tem que se permitir. Para que eu possa mostrar esse processo, você vai precisar fazer uma viagem junto comigo aqui. Para que eu possa mostrar esse processo, o primeiro passo importante é você compreender que seja lá o que esteja acontecendo, isso está acontecendo na tua mente. Seja lá o que esteja acontecendo, isso está bloqueando sua vida. Seja lá o que esteja acontecendo, isso está destruindo a sua vida. Enquanto você não se conscientizar disso, você vai continuar segurando brasa na expectativa de rumar em alguém. Ou você vai continuar tomando veneno na expectativa de que alguém morra. E essa pessoa vai estar simplesmente vivendo a vida dela, porque ela pode não estar nem aí para você, certo? A vingança é uma das energias mais destrutivas e que mais, de alguma forma, drenam a nossa experiência enquanto ser humano, certo? Porque quando a gente não consegue se vingar da pessoa, a gente projeta isso em outras pessoas. E a gente estraga a nossa vida, certo? E eu não quero isso pra você. Eu não quero isso pra você. Eu quero que a gente tenha condição de se reinventar, tá bom? Eu quero que a gente tenha condição de se reinventar, tá certo? Vocês estão comigo? Se faz sentido o que eu estou dizendo, coloca sim aí no chat e nós vamos continuar aqui. E agora eu vou começar
a pegar pesado, tá bom? Agora a gente vai descer a ladeira, certo? Então, se você quer, fica, certo? Fica, mas fica aqui preparado, certo? Fica, mas fica aqui preparado. Senta, coloca o cinto de segurança. Colocou o cinto de segurança, EPI, equipamento de segurança, capacete. Agora, ultimamente, no tempo de coronavírus, coloca a tua máscara, certo? Coloca a tua máscara, que a gente vai seguir, certo? Vamos lá. Então, vamos lá. O que eu vou falar parece paradoxal, mas o que eu vou falar é essencial nos processos de cura. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? O que eu vou falar é paradoxal, mas o que eu vou falar é muito importante nos processos de cura, certo? A maior parte das pessoas não perdoam e nem se curam na linha do tempo porque não se permitem sentir. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Porque não se permitem sentir. Quando a gente era criança, existe um conjunto de sentimentos que atribuíram a esses sentimentos como sentimentos ruins. Sentimentos que nós não deveríamos sentir. Sentimentos que são proibidos. Eu quero dizer para você um sentimento em específico, que eu não sei como é que se manifesta em você, mas eu quero tratar dele aqui, que se chama raiva. De alguma forma, nós aprendemos que a raiva é algo que a gente não deve sentir. E muitas vezes, o que acontece é que quando a gente começa a sentir raiva, a gente se culpa por estar sentindo raiva porque a gente não se dá a permissão de sentir raiva. Então acontece a maior filha da putagem do mundo com você. E muitas vezes você quer dar uma de avatar e diz assim pra você, não, tudo bem, tá tranquilo, eu perdoo. Só que no fundo, você deixa de usinar um sentimento extremamente poderoso, que é a raiva. E quando você não usina a raiva, você não deixa isso vibrar no teu corpo, na prática você está reprimindo. E quando você reprime, isso gera um sem número de transtornos de ordem emocional e isso ao mesmo tempo gera uma prisão. Uma prisão entre você e o ofensor. Uma prisão, uma cadeia de prisão entre você e o ofensor. Porque uma catarse que era importante de acontecer, que era de você chegar na cara do ofensor e dizer claramente pra ele por que ele é um filho da puta, por que ele efetivamente sacaneou você. Ao invés de você dizer pra ele com todas as letras isso, você reprime, porque esta raiva não é permitida, e aí você fica com isso dentro de você. E aí você empurra pra dentro de você isso. Empurra pra um lugar muito escondido dentro de você. Só que a questão é que isso tá dentro de você. E eventualmente, quando você tem uma baixa energética, quando a sua mente consciente eclipsa, essa raiva vem e toma conta de você. E momentaneamente você faz aquela regressão para o passado e vive novamente aquela experiência. E você sente aquilo por aquela pessoa. Porque esta raiva que está lá dentro de você foi reprimida. E a questão é, quanto mais você reprime essa raiva, mais essa raiva cresce dentro de você. Quanto mais você reprime essa raiva, mais força você precisa para ter força para garantir que essa raiva vai ficar aí embaixo, porque ela vai crescendo dentro de você. E a nossa sociedade diz que não é permitido sentir raiva. E eu quero dizer para vocês que um dos primeiros processos para que você possa, de alguma forma, se libertar, um dos primeiros processos para que você possa, de alguma forma, se libertar daquilo que aconteceu com você, é se permitir sentir a raiva em plenitude. É emotizar a coisa e se permitir sentir a raiva em plenitude. Eu vou dar esse exemplo novamente porque foi o exemplo que eu construí aqui. Você encontrou o cara com outra mulher na tua cama. Isso é foda. Isso entrega pra você raiva. A vontade que você tem é de pegar o que você tem e rumar na pessoa.
Só que você não pode fazer isso, você não pode agredir a pessoa fisicamente, você pode emotizar isso. E você pode dizer tudo o que você sente para essa pessoa. Tudo que você sente para essa pessoa, que você reprimiu, que você não disse. Porque você não achava que era lícito. Porque você não achava que era lícito. Então esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. E aí Mayla tá me perguntando, Ivan, quem sente raiva em excesso precisa encontrar um mecanismo para colocar para fora. Porque o que eu tô falando aqui não é sentir. Porque sentir todo mundo sente. O que eu tô falando é colocar isso para fora. Se você sente raiva permanentemente numa relação a uma pessoa, vai fazer um esporte boxe. Quando você tiver com um saco de areia, você vai e dá murro. Enquanto você dá murro, você extravasa essa raiva. Coloque isso para fora. Encontra o seu jeito de colocar isso para fora. Existem exercícios para isso. Mas é muito importante que você se permita se conectar com o teu sentimento. É muito importante que você se permita se conectar com o teu sentimento. Se você não fizer isso, você vai adoecer. É como 1 e 1 são 2, 2 e 2 são 4, tá bom? E deixa eu dizer uma coisa aqui muito importante para você. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Nós fomos muitas vezes tão acostumados a reprimir as nossas emoções, que a gente acredita verdadeiramente que não sentiu raiva. Certo? A pessoa foi o cão chupando manga de cabeça para baixo fazendo tricô com a gente. Fez a maior miséria da vida com a gente. E a gente simplesmente perdoou. Vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo aí? Vamos lá. A pessoa simplesmente foi o cão chupando manga de cabeça para baixo fazendo tricô. Fez miséria com a gente. E aí a gente simplesmente diz assim, não, eu perdoo. Aí eu pergunto muitas vezes no set terapêutico, mas você não sente raiva? A pessoa, não sinto. Eu perdoei. E quando você vai investigar profundamente, você vai ver a partir de dinâmicas de programação neurolinguística que a raiva está lá escondida em algum lugar. E a questão é que quando você abre a caixinha de uma raiva, todas as outras vêm. Certo? Todas as outras vêm. Vocês estão respondendo sim para quê? Vocês estão respondendo sim pra quê? Todo mundo tá me vendo, me ouvindo? Tá. Se você tá me vendo e me ouvindo, pronto, ok. Pronto, ok, massa. E aí, quando a gente vê essa situação, quando isso acontece, né? A gente simplesmente diz, ah não, eu perdoei, tá tudo bem. Mentira! Existe raiva aí dentro, em algum lugar. Certo? Porque na condição humana em que nós estamos, quando a gente é ofendido, a gente sente raiva. E mesmo que seja pequenininha, a gente sente. E é importante a gente se comunicar com essa raiva, tá bom? Então eu quero ensinar uma dinâmica para vocês muito importante, certo? Uma dinâmica muito importante para vocês, tá? Quando vocês estiverem com raiva de alguém, eu quero simplesmente que vocês fechem os olhos e que vocês se permitam real mesmo. Ouçam o que eu vou dizer. Se permitam imaginar uma cadeira na sua frente. Você faz em um lugar sozinho, você com você mesmo, certo? E aí quando você precisar, você coloca a pessoa lá na frente. A pessoa que te ofendeu. Você vê a pessoa. E você pode estar de olhos fechados, mas você vê a pessoa. Certo? E quando você vê a pessoa, eu quero simplesmente que você se conecte com toda a raiva que você sentiu. Todas as coisas ruins que você sentiu. E eu quero que você olhe para essa pessoa e diga para essa pessoa tudo. Eu quero que você olhe para essa pessoa e coloque toda a porra da raiva que existe dentro do seu coração para fora. E fale para essa pessoa. Vocês não têm ideia do quanto isso vai ser terapêutico. E eu não sei o que foi que essa pessoa fez com você. O que eu sei é que você precisa tirar isso do teu coração para que você possa perdoar. Enquanto você não tirar isso do teu coração, você não vai conseguir perdoar. Você não vai conseguir perdoar enquanto existir no teu sistema raiva. Você não vai conseguir perdoar. E enquanto você esconder de você mesmo que você sente raiva, porque raiva não é permitido. Enquanto você esconder de você mesmo que você sente raiva, porque raiva não é permitido, você não vai conseguir perdoar. Então o que eu estou lhe dizendo é, coloque essa pessoa numa cadeira. E eu vou lhe dar uma dica, venda essa pessoa,
amarra a boca dessa pessoa não pode fazer nada, essa pessoa está colada na cadeira, e eu quero que você coloque toda a sua raiva para fora. Pode ser que isso tenha acontecido há 10 anos, não interessa, coloca essa raiva para fora, sabe por quê? Às vezes a gente fica com a amargura de muito tempo e diz assim, mas não faz mais sentido, porque aconteceu há muito tempo, mas você está sentindo a raiva dentro de você. Eu quero que você coloque essa raiva para fora, tá certo? Eu sei que o que eu estou falando aqui é disruptivo, porque as pessoas vão dizer, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mas eu quero lhe dizer uma coisa muito importante. Esse negócio que ensinaram para você de que existem emoções positivas e emoções negativas é uma das coisas que mais prejudicam a nossa experiência enquanto ser humano. Sabe por quê? A raiva é uma energia poderosa e criadora. Ela existe dentro de nós para que nós possamos criar, para nós conseguirmos nos indignar e, indignados, mobilizarmos e usinarmos essa energia para transformarmos a nossa vida. Não reprima a raiva, certo? Não reprima a raiva. Sabe por que as pessoas muitas vezes fazem coisas ilícitas por causa da raiva? Não é por causa da raiva, é por causa da repressão. A pessoa reprime, até que chega um determinado momento que a pessoa explode. E aí a pessoa faz uma coisa que ela não deveria fazer em relação a outra pessoa. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então eu não quero que isso aconteça. Então eu quero que você coloque essa pessoa numa cadeira e eu quero que você faça isso, tá? Essa é a primeira coisa. Aí eu quero problematizar um pouquinho mais a situação, tá bom? Além da raiva ser um sentimento extremamente não aceito na nossa sociedade, extremamente não aceito na nossa sociedade, existem determinadas pessoas na nossa sociedade que nós não podemos ter raiva, que são proibidas. São proibidas. Posso dar um exemplo de algumas pessoas? Olha, o que eu vou falar aqui é importante, certo? Eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você faça. Porque eu já promovi um sem número de curas dentro da clínica. Eu não, né? Essa técnica que eu estou apresentando aqui para você já promoveu um sem número de curas na clínica, porque a pessoa se jogou e fez. Eu quero que você faça. Existem pessoas sobre as quais nós não podemos sentir raiva. Sabe quais são? Vou dar um exemplo para vocês. A nossa sociedade muitas vezes proíbe a gente de sentir raiva de um irmão. Porra, é nosso irmão, carne da nossa carne. A nossa sociedade às vezes proíbe a gente de sentir raiva de nossos pais. De nossa mãe. A gente está chegando aí o Dia das Mães. A sociedade proíbe. E como você internalizou essa proibição, você não se permite. Só que às vezes, para que você possa amar verdadeiramente a sua mãe e o seu irmão, é importante você admitir para você que você tem raiva. Entendeu? Você foi abandonado por seu pai, você foi abandonado por sua mãe quando você tinha 5 anos. O cara não apareceu a vida inteira. E a sociedade vai dizer para você, mas isso é normal, mas é seu pai. É seu pai. Quando eu digo que eles zeraram o jogo porque eles são nossos pais, eu vou explicar para vocês o que é que significa isso. Mas antes de tudo, é importante você, de alguma forma, se permitir sentir a raiva. Não feriu? Independente de ser pai ou mãe, é importante você colocar a raiva para fora. E aí talvez você não possa falar com eles. Eu vou dar um exemplo para você. Coloca na cadeira também e faz a mesma coisa. Pai, você me feriu. Pai, isso que você fez foi foda. Mãe, isso que você fez me feriu. Mãe, isso que você fez me destruiu. Mãe, isso que você fez, aconteceu isso e isso, um bocado de merda na minha vida. Hoje eu não sinto que eu posso ser amada. Hoje eu sinto que as pessoas só se aproximam de mim porque querem se aproveitar de mim. Hoje eu sinto, não sei o que foi que aconteceu. Coloca teu pai e tua mãe ali. E eu vou dizer uma coisa assim muito grande pra vocês, muito importante pra vocês, enquanto terapeuta. A maior parte das pessoas tem raiva do pai e da mãe reprimida. Estão ouvindo o que eu tô falando? A maior parte das pessoas tem raiva do pai e da mãe reprimida. Enquanto você reprime essa raiva domina você e essa raiva impede que o amor ascenda, impede que o amor prevaleça. A única forma de você conseguir fazer com que o amor prevaleça é colocar essa raiva para fora, é limpar o sistema. Entende o que eu tô querendo dizer? Então o primeiro passo é você reconhecer para você mesmo: me feriram, fuderam com a minha vida, eu tenho raiva sim. Porque hoje eu sou assim, assado por causa de meu pai e de minha mãe. Aconteceu isso.
Meu pai disse isso pra mim, isso me lenhou, fudeu com a minha cabeça. Foi foda! Minha mãe fez aquilo. E eu vou dizer uma coisa pra você, pais e mães vão traumatizar. Se vocês são pais e mães, por melhor que a gente seja, a gente vai traumatizar, faz parte do processo. Mas é importante você reconhecer isso. Isso é muito importante, colocar isso pra fora. Jogar isso pra fora. Limpar o sistema. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir perdoar. Você não vai conseguir perdoar. Sabe por quê? Quando você limpar o sistema, que é o segundo ponto aqui, quando você limpar o sistema e que não tem mais raiva, quando o sistema foi limpo porque você colocou pra fora, mas você tem que se conectar com a raiva. Tem que se conectar com o teu lado primitivo. Tem que se conectar com o teu lado ancestral. Tem que limpar todo o sistema. Porque se for aquela raivinha, sabe, socialmente aceita, não rola. Você tem que dizer o que você não diria e você se arrependeria, que você sentiria culpa por dizer. Pare com essa culpa. Você sente. Você não vai conseguir controlar isso. Se você tem culpa porque você sente, isso só vai aprofundar o sentimento e vai fazer com que você perca a conexão com as pessoas que você ama. E que lhe deram a vida. E que, portanto, zeraram o jogo. Certo? Então se permita sentir isso. Se permita sentir, porque senão isso vai ser reprimido e isso vai gerar repetição do padrão. Sabe como? Você vai projetar isso no teu filho. Você vai projetar isso no teu filho. Porque no fundo, no fundo, no fundo, você vai ter medo de replicar os mesmos padrões. Sabe como é que eu sei isso? Porque eu vivi isso. Eu vivi isso na minha vida. Certo? Eu tinha muito medo de meus filhos, meu filho, se sentir em relação a mim da mesma forma que eu me senti em relação aos meus pais. Porque inconscientemente eu sabia, conscientemente eu sabia, porra, bicho, mas eles me deram a vida, porra, bicho, eles de alguma forma fizeram um sem número de coisas por mim e eu me sinto assim em relação a eles. Então não vale a pena ser pai, então não vale a pena ser mãe, porque eu vou fazer um bocado de coisa por um ser e depois ele pode se sentir igual como eu me sinto em relação ao meu pai. Olha a repetição da cena. Igual como eu me sinto em relação à minha mãe. Olha a repetição da cena. Vocês entendem? Se você quer quebrar essa cena, é muito importante você se conectar com a sua dor, com aquilo que doeu, com a raiva. A raiva é um sentimento primitivo e ancestral. E é importante você se conectar com esse sentimento para que você possa se libertar. Emotizar. Quando você faz isso e que você limpa o sistema, você está pronto para olhar para aquela cena e aí sim fazer um processo incrível de perdão. Um processo incrível de perdão. Sabe como? Porque a raiva se foi. Esse sentimento se foi de raiva. Você está pronto para fazer um sentimento incrível, um movimento incrível de perdão. E sabe o que atravessa esse movimento incrível de perdão? A compreensão de como cada experiência que você viveu moldou você. De como cada experiência que você viveu na tua vida desenvolveu poderes em você, forças em você. Ou de como cada experiência dessa pode lhe desenvolver um poder, desenvolver uma força dentro de você. Mas para você ter condições de fazer isso, você vai precisar emotizar e tirar toda a raiva do teu sistema. Que é você olhar para o passado, e perceber que aquela pessoa que fez aquilo com você, que, sei lá, você encontrou numa cama com outra mulher, aquela pessoa e aquela experiência que foi de 3, 4, 5 anos, como foi que aquilo contribuiu? Aquele evento doloroso contribuiu para que você possa ser um ser humano melhor, para que você possa se reinventar. Noutras palavras, o que é que naquela experiência você aprendeu? O que é que aquela pessoa lhe deu a oportunidade de aprender que você não sabia? E que depois que você aprende, você pode honrar o que aconteceu, ser grato por que aconteceu e simplesmente se permitir seguir. Toda vez que você não honra o que aconteceu, toda vez que você não é grato em relação ao que aconteceu, seja lá o que for, você não consegue seguir. E a melhor forma de você conseguir honrar o que aconteceu é você conseguir entender como foi que o que aconteceu
lhe ajudou a ser um ser humano melhor? Em outras palavras, o que é que eu aprendo com aquilo? Enquanto a raiva estiver no sistema, você não vai conseguir fazer isso. Mesmo que você acredite que você não sinta, você não vai conseguir fazer isso. Entende o que eu estou querendo dizer? Entende o que eu quero só dizer? Então, é muito importante. André está dizendo, hashtag eu aprendi a perdoar. Isso aqui é muito disruptivo. É muito disruptivo. Porque a maior parte das pessoas vão ficar só na parte em que você precisa amar. Mas é muito importante você e eu nos permitirmos, de alguma forma, sentir a raiva para limpar o sistema, para que depois você possa olhar para essa situação de uma forma diferente. E deixa eu dizer uma coisa muito importante mesmo. Olhar para essa situação de uma forma diferente significa compreender o que é que ela tem para me ensinar. O que é que eu tenho para aprender. E, em outras palavras, deixa eu ser bem sincero e direto com você. O que é que eu não sabia? O que é que eu não sabia que me fez, me permitir viver isso? Isso significa que vai ser uma grande oportunidade também de auto-perdão. Porque tudo aquilo que a gente vive na vida, a gente vive porque a gente não sabia algo, porque a gente se permitiu. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? E a questão fundamental da vida é que ninguém pode te impedir de aprender. Ninguém pode te impedir de aprender. Faz sentido isso? Se faz sentido isso, escreve sim. Tá bom? Se faz sentido aí, escreve sim. Ai, ai. Tem gente dizendo aí pra mim, Ilvan, e a história? A história tem justamente a ver com isso. A história tem justamente a ver com isso. Sabe por quê? O problema da pessoa não era de ser traída. O problema da pessoa era porque no fundo, ela tinha medo de ser traída e não conseguir sair do relacionamento. O problema não estava com o outro. O problema estava com a incapacidade dela, incompetência de saber o que fazer caso fosse traída. E sabe o que foi que eu respondi para ela? Talvez a questão não seja saber se existe ou não existe um homem na face da terra que não traia. Talvez a questão fundamental é você se preparar e se desenvolver enquanto um ser humano para, nesse contexto, se isso vier a acontecer em algum momento, você saber exatamente o que você vai fazer, levando em consideração aquilo que é melhor para você. Vocês entenderam? Eu não sei como é que você significa isso que eu estou dizendo, tá bom? Eu não sei. O que eu quero lhe dizer real, é que é muito importante, de verdade, que você compreenda isso. Quando você for para o passado já livre, pensa o seguinte: o que foi que eu me permiti que fez com que isso acontecesse comigo? O que foi que eu me permiti que fez com que isso acontecesse comigo? É aí que está o campo de aprendizado. Sabe por quê? Você nunca vai ter controle sobre o outro. Mas você sempre tem condições de se desenvolver para ter controle sobre você mesmo. E quando você percebe isso, você percebe que é um grande engodo essa questão de perdoar o outro. Você percebe que na realidade, no fundo, a única pessoa que nós precisamos perdoar somos nós mesmos. A única pessoa que nós precisamos perdoar somos nós mesmos. Vocês entendem isso que eu estou querendo dizer? Porque na linha do tempo, éramos nós que não sabíamos algo e por isso nos permitimos viver alguma coisa. Então, se perdoe depois disso tudo. Se perdoe. Muito obrigado, gente, de coração, certo? Muito obrigado de coração. Eu tenho 59 segundos, então eu vou encerrar agora para poder salvar essa live, tá bom? Um abraço.